Oi, minha gente. Vou contar aqui uma história de experiência que eu tive com um disco voador que até então eu não acreditava. Mas hoje eu acredito mesmo que existem essas coisas. Eu sei que era umas 6 horas, 18 horas e 30 minutos, quando de repente eu estava descendo uma rua, né, uma rua de terra no bairro onde eu morava. Eu estava na época com um namorado meu, a gente descendo, ele é testemunha disso. Aí, né, começou, eu vi aquela coisa grande parecendo, eu não sei nem explicado, sabe? É do jeito que eu vejo aí mesmo, parecendo uma coisa de ferro, muito grande, arredondado, né? E com 2 faróis no alto. Esse negócio vinha de uma área, né, que é chamada área da Petrobras. Eu vi essa coisa vindo de lá, essa coisa redonda. Aí falei com meu marido, e fazendo um barulho, né? Aí eu falei com meu marido, não, meu namorado na época. A gente estava noivo, eu falei com ele assim, olha, você tá vendo aqui o que eu estou vendo? Aí que ele olhou para cima, né? Nossa, tô vendo, que é isso? Aí a gente veio descendo a rua, a estrada era uma rua. A gente vinha numa rua assim, aí depois descemos numa rua que vira, que era uma descida e tinha umas casas do lado. Na época não tinha nem muro nas casas, nesse lugar lá. Aí o que eu fiz? Aí falei com ele, vamos andar rápido, porque eles estão nos perseguindo. Esse negócio viu a gente, assim que ele viu a gente, ele começou a perseguir nós. Aí eu falei com ele, vamos esconder. Eu nem sabia o que que era, mas como eu já estava com aquele farol vindo para o nosso lado, eu falei, vamos esconder. Aí ele, não, não vou esconder não, não vou esconder não. Aí na época eles faziam, colocava padrão de luz, aí faziam uma casinha, né, assim, cobria em cima, do lado assim era a cerca, mas eu tinha o padrão de luz que tinha um lugar bem fundo assim que dava pra gente esconder. Aí aquele negócio foi bater, veio descendo devagar, e eu falando, vamos esconder, vamos esconder. Aí eu tentei entrar debaixo de um lugar assim que tinha uma cerca, eu falei, na cerca eu já vi falar que eles entram, esse farol consegue entrar. Falei até pro meu namorado. Aí ele ia falando, deixa de bobagem, deixa de bobagem. Aí na hora que viramos a rua e descemos, em frente a esse padrão ainda bem, graças a Deus, esse farol veio com tudo, bateu na terra, assim, farolão. E esse negócio, tamanho de uma casa, parecendo ser de ferro, cor de ferro mesmo, acinzentada, bateu aqueles 2 farolão que bateu no chão, né? Só que quando o negócio bateu no chão, eu e ele já tinha entrado dentro dessa casinha, né, que eu falei, que eu antigamente fazia muito para colocar padrão de luz. Entramos e esse negócio bateu o farol assim pertinho do padrão de luz. Se a gente não tivesse entrado, com certeza essa luz tinha raptado a gente. 2 farolão, ó. Aí com aquele farolzão forte assim, batendo no chão. Aí na hora que viu que a gente entrou, que ele fez, subiu pra cima, foi subindo devagarinho. Ele ficou mais ou menos uma distância assim de que deu para ver bem de perto, e a gente olhando de dentro da casinha, ele desceu bem mesmo, viu? Porque estava bem perto, essa enorme nave, parecendo uma nave, sei se é coisa construída pelo ser humano, que acho que é, mas que eu vi essa nave e que eu vi o tamanho dela, arredondada, tipo um relógio assim, e com umas, parecendo umas janelinhas em volta, sabe? E ele arredondado e mais embaixo ele era menos arredondado. Parecia ter uma proteção. Aí, na hora que ele desceu, mais ou menos ficou uns 500, fala pés, né? Porque é quando a gente anda de avião, a gente fala, tá 1000 pés, tá não sei quantos pés. Ele ficou mais ou menos uns 500 pés, sei lá, 1000. Uma distância, uma altura assim de 1000 por
ser uma nave muito grande, estava bem baixo, eu vi direitinho. Eu vi, eu juro com os olhos que essa terra é de comer, e meu ex também sabe disso. Ele quase morreu de medo, a gente ficou lá falando, ele falou, eu falei, gente, só vai sair daqui na hora que esse negócio sumir. Mas na hora que viu que bateu o farol no chão, não conseguiu captar a gente, aí esse negócio fez um barulho assim, ó, dum, e foi subindo aquela nave enorme, entrou dentro das nuvens. Aí depois que ela entrou dentro das nuvens, aí a gente desceu, né, eu e ele, correndo para chegar na casa da minha mãe. Aí quando chegou lá na casa da minha mãe, nós assustados, tomando uns água, minha mãe perguntando o que que foi, o que que foi. E a gente tomou um copo de água e foi contar a história para eles. E dessa época para cá, eu sinto medo, principalmente nesse horário, de andar nesse horário, assim, dependendo do lugar. Porque, né, existe mesmo, disco voador. E o que ele ia pegar a gente, um casal, eu queria um casal, porque era eu e ele, tinha mais gente na rua, mas veio só atrás de mim e dele, queria pegar o casal, né? Sei lá para quê, para estudar, para que diacho que era, não sei, mas foi assim que aconteceu com nós. A gente quase morreu de medo. Foi num bairro, uma cidade de Ibirité. Não sei se os povos de Ibirité viu isso. E quem estava andando também deve ter visto. É há muitos anos. Já tem há uns 30 anos que eu vi isso. Que quase que a gente foi elevado, né, pela luz. Até hoje eu tenho trauma disso, medo. Quando eu vejo assim, umas luzes no céu, umas coisas, fico meio assim, ó, meio cabreira. E diz que é assim. Para você esconder disso, para o farol não te pegar, você tem que dar dentro de um lugar escuro, protegido, que tenha parede, que o farol não conseguiu. Como é que ele ia atravessar a gente pela parede, né? Então, por isso que eles foram embora. Não estava aqui mais, não. Eu era novinha ainda. Na época eu tinha 20 anos. Era nova, né? Eu e meu também namorado, na época, mesma idade minha. Ele tinha a mesma idade minha. Nossa, até hoje eu fico até tremendo, assim, quando eu lembro disso. Essa história, essa experiência que eu tenho. Perguntaram, né? Muita gente mandando eu falar sobre disco voador, sobre o que aconteceu comigo. E já aconteceu várias histórias estranhas comigo aqui nesse mundo, que eu ainda vou voltar para contar. Histórias que acontecem com a gente, que às vezes as pessoas não acreditam, coisa parece sobrenatural, eu acredito, porque já vi muita coisa assim que eu tive que correr também. Outra hora que eu fiquei pasma, eu até desmaiei de medo, mas aconteceu isso. Nesse dia do disco voador, eu cheguei na casa da minha mãe quase desmaiando, de medo, de susto, de medo, impressionado com isso até hoje, né? Vou pesquisar como é que é essa coisa. Aliás, eu já dei umas olhadas no disco voador que eles mostram aí no YouTube, tem, eu já vi. É igualzinho aquilo que eu vi, só que eles batem um farolão na gente, farol para tentar levar. O meu celular tá meio ruim, porque caiu água nele, então a minha imagem aqui não tá muito boa, não. Mas essa é a minha experiência com disco voador, que eu quase fui. Ok? Assistam o vídeo aí, comentem, compartilhem se você interessou. E muito obrigada por assistir, ó. Cuidado, porque existe mesmo. Eu tô vendo, eu já vi um menino contando isso aí, que viu também há pouco tempo. Então, é verdade.